Wellington, boa noite, bem-vindo a esta edição do Hora 10. Hoje foi um dia de muitas atenções, se olharmos para aquilo que foi a intervenção, quer do presidente russo, como o dos Estados Unidos da América. As atenções, há um certo magnetismo aqui, digo, entre os dois presidentes. As atenções ficam viradas para estes quando se pronunciam, sobretudo ao se tratar do conflito na Ucrânia. Wellington, como é que analisa o discurso de Vladimir Putin? Boa noite, Afonso. Boa noite, colega no painel, e a você assistindo aqui ao canal TPA Notícias. É um prazer estar aqui de volta no programa Hora 10. Afonso, eu considero o discurso do presidente Vladimir Putin como um discurso de grande profundidade. A extensão se deu pela necessidade de expor ao povo russo, através do parlamento russo, cada detalhe para que não haja nenhum tipo de segunda versão a partir daquilo que o presidente russo pretendia comunicar internamente, sobretudo, mas com uma repercussão internacional incomum, talvez porque o Vladimir Putin não seja tão popular e não apareça tanto à frente das câmeras de televisão, e a palavra dele passa a ter um significado, um valor maior, até mesmo para os adversários. Então, não podemos aqui desprezar que o discurso de Vladimir Putin hoje ganhou uma repercussão sem precedentes na mídia ocidental, obviamente que numa análise dentro da estratégia de comunicação, porque a imprensa ocidental foi transformada em máquina de propaganda da NATO, e, com isso, uma necessária adaptação do discurso do presidente norte-americano Joe Biden a seguir, inclusive fazendo menção ao discurso de Vladimir Putin, numa clara menção de que ele teria assistido a este discurso que você me incumbiu aqui de comentar. Considero muito importante algumas falas do Vladimir Putin sobre as verdadeiras razões para o início dessa tensão na Ucrânia. Porque não podemos aqui considerar o 24 de fevereiro como o início de toda essa tensão. Os acordos de Minsk, que deixaram de ser cumpridos, foram a razão de toda esta situação. Todos nós que acompanhamos a política internacional sabemos que muitas mortes ocorreram nas fronteiras entre Ucrânia e Rússia, com ênfase para uma perseguição, digamos, quase que xenófoba em relação aos descendentes russos que viviam ali na região. Portanto, essa situação ficou bastante aclarada para a sociedade russa e também para a comunidade internacional, porque é algo que é incontestável. Essa situação da retirada da Rússia da parceria com os Estados Unidos na questão do desarmamento nuclear preocupa muito, porque é o último recurso que a Rússia vai ter caso o Ocidente continue enviando armas de longo alcance, ou pelo menos prometendo o envio de armas de longo alcance para a Ucrânia. Então, eu considero que tenha sido aí um freio importante para as pretensões da NATO na promoção de um desafio à coragem, não só de Vladimir Putin, mas como todo o seu corpo militar e todo o povo russo. Considero uma grande falha de comunicação do presidente Joe Biden a tentativa de dirigir uma palavra ao povo russo, tentando jogá-lo contra o seu representante Vladimir Putin, porque a popularidade do Vladimir Putin dentro da Rússia é infinitamente superior à do próprio Joe Biden dentro dos Estados Unidos da América. Considero que ele foi muito infeliz nessa tentativa. Entretanto, Vladimir Putin também anunciou a retirada ou a suspensão da participação do país no Tratado de Desarmamento Nuclear New START. A questão que se faz aqui é o que isso significa para a segurança mundial?
significa que ninguém sabe o que o outro possui e ninguém sabe o verdadeiro sentido de possuir. Porque até aqui, eu tenho falado muito isso nos meus comentários há muito tempo, a arma nuclear, ela é uma arma de dissuasão. Quem possui uma arma nuclear, com exceção dos Estados Unidos terem usado ali na época da Guerra do Vietnã, ninguém quer usar, quer ter essa arma como defesa. A Coreia do Norte, por exemplo, só existe porque possui essa arma. Então, até aqui, quando havia a possibilidade dos russos acompanharem os norte-americanos, né, no domínio da tecnologia bélica nuclear e vice-versa, os americanos indo à Rússia investigar, existia, de certa forma, uma inibição para o desenvolvimento de novas armas e para a expansão desse tipo de armamento, que é assim, praticamente a hecatombe, né? Não vai existir planeta Terra se isso for utilizado. Mas o presidente Vladimir Putin deixou muito claro hoje que usará todas as forças disponíveis em defesa do seu território e do seu povo. Ele tem falado isso há muitos anos, não foi uma coisa que começou agora nesse conflito dentro da Ucrânia. Mas eu considero, respondendo especificamente a sua pergunta, que estamos numa escalada muito perigosa dessa guerra e é preciso que os líderes saibam se posicionar como líderes e possam promover o diálogo, porque nessa provocação de otanização da Finlândia e etc., que foi usado, eu acredito que não soma muito para uma paz que o Ocidente diz defender, e eu vejo com muita preocupação esse tipo de provocação. Aviso de mais sanções, mais envio de armas, isso tudo só irá tensionar, e a busca também de coibir países que, de alguma maneira, colaboram para a vida comum, a vida normal da Rússia, como um aliado de guerra, o que não é necessariamente verdade. Então, eu considero o momento muito delicado e as armas nucleares deixam de ter aquele viés de dissuasão e passam a ser uma arma potencialmente necessária para um último recurso. Se olharmos aqui para as várias palavras do presidente Biden, e eu estive a acompanhar atentamente, o presidente Biden chega a destacar a importância da NATO na garantia das liberdades e democracias dos países, e também disse que a NATO não está mais, ou melhor, os Estados Unidos da América e a Europa não querem de maneira alguma destruir a Rússia. Como é que analisa o posicionamento do presidente Biden? É uma resposta ao discurso do presidente Putin ou nem por isso? É uma propaganda. Quando um africano, já que estamos falando aqui para uma emissora de um país muito importante do continente africano, que é Angola, quando o presidente Biden fala sobre garantia de democracia e de liberdades, o africano remete imediatamente isso à Líbia. Fica ruim para a NATO e para os Estados Unidos da América. Para os países do leste europeu, vem imediatamente a imagem da antiga Iugoslávia. Não fica bem para os países membros da NATO e para os Estados Unidos da América. Então, é uma tentativa de, pela repetição, fazer com que a memória recente das pessoas seja apagada e que uma nova narrativa seja imposta. Ocorre que, nesse antagonismo que foi muito bem colocado pelo colega de painel, existe um outro lado que a todo instante faz uma revisão histórica e, por serem acontecimentos muito recentes, como Iraque, Líbia, Síria, Afeganistão, Iugoslávia, fica muito difícil para que os países membros da NATO possam ser apresentados como países defensores de direitos, liberdades e outros valores que eles não conseguem sequer preservar dentro dos seus próprios territórios. Temos aí o exemplo recente da França, com multidões indo às ruas e que não serão
essas pessoas não serão ouvidas pelo presidente francês, não é? Na questão da aposentadoria, que é a reforma, como chamamos em Angola. Nos Estados Unidos da América, 10 jornalistas foram presos este mês porque não podiam cobrir jornalisticamente um desastre ferroviário no Ohio, que todos falam que é sem precedentes na questão ambiental dentro de solo norte-americano. Então, há uma grande contradição. E as pessoas que acompanham com muito entusiasmo a geopolítica estão cansadas desse ponto inicial a partir de uma narrativa que é interessante apenas para um lado. Então, eu concordo com o colega de painel, mais uma vez, quando ele fala sobre a busca de uma nova Guerra Fria. Eu só não arrisco dizer que é apenas isso. Eu vejo essa disputa atual sobre dois prismas. O primeiro prisma é o econômico, e por isso Vladimir Putin fez várias menções às questões internas da Rússia, porque há um ano, a partir das sanções que já estão na 10ª rodada e prometem mais, Vladimir Putin era visto como uma pessoa, um líder que iria cair do governo por causa da ruína econômica do seu país, e hoje ele apresentou números completamente contrários àquela previsão feita há um ano pelos adversários da NATO. Outro aspecto que nós temos aí muito importante é essa questão do poder, não é? O mundo unipolar, onde os norte-americanos dominam todo o planeta, ou um mundo multipolar, onde atores como Rússia, China, Índia, Irão, chamamos aqui em Angola, e outros também são co-artífices das decisões importantes. Então, essa é uma outra guerra. E, para encerrar essa análise sobre esse prisma, eu gostaria também de lembrar que, quando Vladimir Putin busca sensibilizar cristãos, mencionando a questão do gênero divino, ele consegue penetrar em mentes e corações com muito mais profundidade do que um discurso sobre democracia e sobre liberdades, quando as pessoas estão todos os dias percebendo que a realidade está muito distante da teoria que tem sido defendida nos discursos. É isso aí. O presidente Biden, por vários momentos, conduziu o seu discurso de forma mais construtiva, defendendo direitos, a fazer escolhas entre o caos e a estabilidade, a brutalidade e os direitos humanos. A escolha de ter escolha é aquela que não possibilita escolher. Repetiu por inúmeras vezes a palavra liberdade. É o que os Estados Unidos querem para o mundo e para a Ucrânia? Os resultados no Iraque não apontam para isso, a Líbia não consegue realizar eleições, a Síria está um caos em pleno terremoto, foi atacada por Israel e também não recebeu o apoio da comunidade internacional. Então não existe essa solidariedade, não existe essa preocupação. Existe a necessidade de invadir, destruir nações e roubar as riquezas. A Rússia tem nos planos dos Estados Unidos um país fatiado em 17 estados, para que a União Europeia possa se apossar, cada país importante, de um desses estados e das suas respectivas riquezas. Esse é um plano, inclusive, que foi defendido por Joe Biden quando ele era senador nos Estados Unidos. Não é uma coisa que eu estou aqui criando como teoria da conspiração. Existe o vídeo na internet disponível para o nosso público poder consultar. Então, esse tipo de discurso de liberdade e democracia, partindo dos Estados Unidos da América, hoje eu considero ele extremamente frágil, e é por isso que há um ano a Rússia consegue sozinha lutar contra praticamente todo o planeta. Não sozinha, porque tem um apoio oportuno da China e de outros países agora fortalecidos aí com o Oriente Médio, Médio Oriente, como falamos aqui, que estão também, esses países, dando um suporte muito importante à economia russa, fazendo com que haja uma substituição do mercado europeu para esse novo mercado, e a Rússia, com isso, perde
bem menos do que as previsões feitas antes deste conflito ter sido despoletado. Agora que falou da China, a China tem procurado mediar o conflito, mas, como fez menção, tem alguma certa aproximação com a Rússia. Seria um elemento ideal para mediar este conflito? Não existe mediação do conflito através de outro país, somente através do diálogo entre Joe Biden e Vladimir Putin. Se não for desta maneira, não vai haver a paz. E eu acredito que nenhum dos dois esteja disposto a esse tipo de diálogo agora. Volodymyr Zelensky não seria uma peça fundamental neste jogo? Zelensky é apenas um fantoche dos Estados Unidos da América. Ele não tem poder algum. Ele já havia tentado, no mês de março do ano passado, através dos seus emissários, um acordo e foi barrado por Reino Unido e Estados Unidos da América. A Ucrânia não é um país soberano. O Zelensky não é um presidente da República, ele apenas recebe ordens e tem que cumprir, e o discurso dele certamente é escrito por alguém de algum gabinete de Washington. Ok. Wellington, estamos aqui a falar da questão do conflito no local, no terreno, mas há muitas promessas também da parte do Ocidente em apoiar a Ucrânia com armamento e munições. O que se espera? Qual poderá vir a ser o desfecho? Promessas que não serão cumpridas por uma razão óbvia. Não vai haver soldado ou militar, se preferir, qualificado para o uso e também em quantidade suficiente para o uso. Porque até mesmo os países membros da NATO aqui no continente europeu, eles estão já preocupados com os próprios estoques. Isso significa que se eles fornecerem o que eles possuem para a Ucrânia nesse ritmo que esse conflito ganhou, eles também irão ficar desprotegidos nos seus territórios. Então, aquilo que foi prometido primeiro dificilmente chegará, porque não existe sequer infraestrutura ucraniana para receber. A Ucrânia, no segundo dia da operação especial russa, que o Ocidente chama de guerra, perdeu o domínio sobre o próprio espaço aéreo. Ninguém ganha uma guerra sem ter o domínio do espaço aéreo. Por isso, a Ucrânia, do ponto de vista bélico, já perdeu. Se os povos da União Europeia, especialmente, começarem a perceber que são os seus que estão indo para o campo de batalha e voltando em caixões mortos com uma medalha para a família de presente, essa onda de opinião pública nas ruas ganhará uma força que até aqui tem sido sufocada pela imprensa, mas que já existe. Então, eu penso que as promessas elas são muito mais retóricas, são inaplicáveis. A Ucrânia praticamente não existe como país mais. As infraestruturas ucranianas estão destruídas. A Rússia tem armas de tecnologia avançada que sequer foram usadas ainda. Praticamente todo o estoque usado até aqui foi estoque da Segunda Guerra Mundial. Então, é preciso que a imprensa, de um modo geral, especialmente aqui da Europa, trabalhe com um pouco mais de informação e abandone um pouco a propaganda, porque está criando uma onda negativa contra os líderes ocidentais e a própria imprensa, que hoje, no discurso de Vladimir Putin, as pessoas buscaram a verdade sobre a guerra, porque através da imprensa elas já não encontram mais, e isso ficou claro na repercussão nas redes sociais, através de cidadãos comuns e também na tentativa desesperada de alguns analistas de apresentarem como mentira dados, números que foram confirmados, inclusive, pelo Fundo Monetário Internacional sobre inflação e etc. Mas foram apresentadas provas que possam sustentar estes pronunciamentos? Do ponto de vista contábil, vamos falar assim, Vladimir Putin foi bastante feliz quando apresentou números e percentuais que são plausíveis, né? Eles podem ser tranquilamente
pesquisados e confirmados ou não. Se fosse mentira, a essa hora só estariam falando sobre isso. Não é? A Rússia só tem uma arma na comunicação, é falar a verdade, porque se mentir, será massacrada pelo contraditório. Então, eles não têm outro caminho. E isso tem sido uma boa bússola para aqueles que buscam uma informação mais concreta sobre o que realmente está acontecendo no terreno.